Qual é o indexador do seu fundo, do seu plano de previdência? Nossa, tem que traduzir essa frase inteira. Indexador, plano de previdência, fundo de pensão. Enfim, tudo isso é muito complicado e por isso, e é muito importante, e por isso eu trouxe para essa conversa aqui duas pessoas que entendem tudo desse assunto há muito tempo. Eu sou a Mara Luque, você está aqui no My News Vida e Previdência, junto com a Avivest, uma parceria com a Avivest, e a gente vai começar esse assunto logo depois da vinheta. Bem, como eu falei, hoje essa conversa trata de um tema tão importante e tão pouco conhecido, mas que é fundamental para quem está pensando em quem está pensando em qualquer tipo de investimento, inclusive para a maturidade, para a previdência, para a aposentadoria, e então ele é importantíssimo. Aqui no estúdio comigo, eu não tenho nem roupa para essa conversa, porque aqui no estúdio comigo são duas pessoas que eu conheço há muito tempo e que entendem muito desse assunto. Walter e Sérgio, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite aqui para vir no estúdio. E como eu falei, eu quero começar com essa história de indexador. Indexador dos planos de previdência. Isso faz mal com leite? Como é que é isso? O indexador, em resumo, é o índice que recompõe o poder de compra da aposentadoria ou da pensão. Isso é determinado por lei. Normalmente, o índice que faz essa recomposição, ele está no regulamento de cada plano e, em princípio, ele deve, então, refletir, digamos, o custo de vida dos consumidores, né? É uma forma de você recompor esse poder de compra das pessoas. Quer dizer, ele é importantíssimo, porque senão não adianta nada você guardar dinheiro ao longo do tempo e chegar lá na frente seu dinheiro não valer nada, né? Não conseguir manter o seu padrão de vida, que é a essência de você guardar dinheiro para aposentadoria, para complementar o seu benefício, é manter o padrão de vida. Ô Sérgio, por que esse assunto está ali tão palpitante ultimamente nesse mercado de previdência? Bom, primeiro, eu queria agradecer, né, o convite aqui, tão importante, teu programa aí, a companhia do Walter, aí, um amigo, uma pessoa que eu confio muito e muito competente na nossa área. A questão, me parece que surgiu a partir do final da década de 90, do século passado, quando uma série de planos foram elaborados tendo o IGP ou os IGPs, né, IGPM, IGPDI, como indexadores dos benefícios. Naquela época, que eu me lembre, havia uma certa desconfiança de índices, digamos, elaborados não por instituições não privadas, né? Então, índices oficiais. Isso. Então, vamos fazer o IGP. Mas o IGP ele é totalmente um indexador que não se aplica exatamente por uma série de fatores que a gente pode discutir exatamente ao caso de você até fazer indexação de contratos, e especialmente você fazer indexação de benefícios e salários. Ele é totalmente contraindicado, a gente pode aprofundar mais. Por quê? Bom, antes de tudo, deixa eu devolver o comentário gentil aqui do Sérgio. Sérgio aceitou o convite e veio lá do Rio de Janeiro para participar dessa conversa. Também é um grande amigo que eu respeito muito, enfim, e tem uma enorme experiência em fundo de pensão. Muito obrigado, Sérgio. Mas por que é importante que o índice ele reflita, né, o custo de vida e seja um índice adequado? O IGP foi um índice criado há muitos anos atrás, há décadas atrás, né, numa época que você não tinha outras instituições que calculavam índices de custo de vida de uma forma mais adequada, e ele foi feito de uma forma muito particular, que só no Brasil tem esse tipo de índice, que ele é composto por 60% de preços no atacado, que aí tem desde minério de ferro, preço de aço, até preço de soja, enfim, de todos os produtos no atacado. 10% de insumos da construção civil, aí tem cimento, também tem aço, etc., né? E só 30% de preços ao consumidor. É uma miscelânea que, na verdade, não reflete muita coisa. Mas ele, na falta de outro índice calculado, né, no passado, ele acabou sendo utilizado durante muitos anos. Mas na década de 90, o IBGE começou a calcular, né, o IPCA, né,
utilizando a metodologia do Banco Mundial, utilizando do FMI, etc. Então, o IPCA já tem um cálculo muito mais sofisticado, muito bem feito, com abrangência de todo o Brasil, né? E ele passou a ser, então, o índice oficial de inflação. E é um índice de preços ao consumidor, como deve ser um índice que recomponha o poder de compra do consumidor, das pessoas físicas, né? Então, só que, historicamente, como alguns planos tinham o IGP como indexador, teve que ter todo um processo de mudança desse indexador, né? Mudança dos regulamentos dos planos. A grande maioria dos fundos de pensão fizeram essa mudança no começo da década, no começo de 2000, né? Previ, por exemplo, foi em 2004, enfim, vários fizeram. Então, só para ter uma ideia, um cálculo que a Previc fez, que é o nosso fiscalizador, né? Em dezembro de 2020, apenas 7% dos benefícios de toda a indústria eram indexados a IGP ou IGPM. Ou seja, tinham como indexador IGP ou IGPM. 7% de todos os benefícios. Sendo que desses 7%, a Vivest representava mais da metade. E um outro parcela aí pequeno era um plano lá da Real Grandeza, né, Sérgio? Né? Então, nós somos uma grande exceção, né? Aí quando Porque o plano de vocês ainda está com o IGP. Pois é, nós temos vários planos. A Vivest é multipatrocinada, né? Tem 14 patrocinadores hoje. Mas a grande maioria dos nossos planos ainda é indexado ao IGP, porque nós não conseguimos fazer essa mudança por resistência aí dos participantes, né? De uma parte dos participantes, por um entendimento antigo que a Previc tinha a respeito da possibilidade de mudar o indexador de planos dos aposentados. Eles entendiam que só no caso dos ativos poderia mudar. E né? hoje pode nos dois? E hoje pode nos dois, porque ao CNPC, que é Conselho Nacional de Previdência Complementar, que é o nosso órgão regulador, né, que é um órgão que junta, um conselho que junta várias entidades, fez uma resolução em 2021 dizendo que claramente poderia mudar o indexador dos planos, inclusive dos assistidos. E aí nós conseguimos mudar o indexador de dois pequenos planos, o plano da própria fundação e da EMAI, que é uma empresa de energia elétrica do Estado de São Paulo de tamanho bastante reduzido. Ô, Walter, mas eu imagino que essa decisão da Previc venha, porque é o seguinte, no passado você tinha títulos do governo indexados aos IGPs. Sim. Hoje não tem mais. Desde 2006. Quer dizer, hoje você não tem. Você tem que casar passivo, você não tem mais onde buscar ativos indexados ao IGP. Exatamente. Então, para você. É uma coisa perigosa você ter esse descasamento, né? Exatamente. Veja bem, lá atrás, lá final da década de 90, começo de 2000, ainda se tinha títulos indexados ao IGP. Mesmo assim, muitos planos, muitos fundos de pensão fizeram essa mudança do indexador porque achavam que o IGP não era adequado, e como não é mesmo, né? Agora, em 2007 para 2008, isso se tornou muito mais sério e essa mudança se tornou muito mais urgente e necessária. Por quê? Porque o governo deixou de emitir títulos em IGP, né? Então, ficou claro para quem faz a gestão, né, de fundos, e que você não teria a possibilidade, dali para frente, de fazer o casamento entre ativo e passivo. Você tinha o passivo, que são as aposentadorias, né, indexadas ao IGP, e você não tinha títulos para colocar nos seus investimentos indexados ao IGP. Entre 2010 e 2012, depois que o governo deixou de emitir esses títulos, a diretoria da Vivest fez todo um trabalho, uma tentativa, né, junto ao conselho, né, junto às patrocinadoras, aos participantes, etc., para mudar o indexador, exatamente pelo fato de não ter mais títulos, como você bem disse, indexados ao IGP. Na época, se a decisão ou a postura, tanto dos participantes quanto das patrocinadoras, foi: nós ainda temos muitos títulos indexados ao IGP, que eram títulos antigos, tinham sido adquiridos,
E que o próximo... Só que esses títulos vencem, né? Pois é, o grande vencimento seria em abril de 2021. Quer dizer, o grande vencimento, então, um dos grandes vencimentos seria em abril de 2021, 50% dos títulos que a gente tinha iam vencer em abril de 2021. Naquela época, né, vamos falar que 2011 para 2021, tem 10 anos ainda à frente, tudo bem. Ou seja, é uma decisão focada no curto prazo, contra uma decisão que deveria visar, que deveria olhar o longo prazo. Fundo de pensão é um investimento de longo prazo, é um negócio de longo prazo. E naquela época se tomou a decisão olhando só o curto prazo. Nós temos muitos títulos ainda, vai demorar 10 anos, tudo bem. Quando chegou, veja, era abril de 2021. Quando chegou em 2018, a diretoria voltou novamente com a proposta. Agora estamos chegando lá perto, vai vencer 50% desses títulos indexados à IGP. Precisamos trocar. O que aconteceu? Resistência dos participantes. Aí os patrocinadores já tinham entendido que precisaria trocar. Mas os participantes com uma resistência enorme, dizendo que não podia trocar. Por que os participantes resistem? Porque existe uma ideia de que qualquer mudança é negativo para os participantes. Porque você descasar ativo e passivo é um risco grande para qualquer investimento. Claro. E quem paga a conta é o participante e a patrocinadora, né? Porque você vai gerar déficits, passou a ser comum. Um dos motivos é esse que você falou, não tem, né, títulos mais emitidos pelo Tesouro. Nem do Tesouro, nem títulos privados. Nem títulos privados. Todos hoje são indexados praticamente ao IPCA, que é o índice de inflação oficial. E você tem... eu acho que a grande questão, me parece assim, não é uma questão conjuntural agora, não é um... No momento. Isso é uma questão que desde sempre está colocada. O IGP, como o Walter colocou, é uma jabuticaba. Não existe no mundo um índice que congregue preço ao atacado, né, preço ao consumidor. Ainda tem o índice de construção civil, quer dizer, não tem no mundo. Então ele é muito volátil. Pra você ter ideia, tem ano que recentemente, que ele foi negativo. Passa 2, 3 anos, ele está 37%. Exatamente. Como é que você vai gerir uma carteira, né, que a meta atuarial também é atrelada a isso, né, a tua obrigação de bater a meta, sem ter título e com uma volatilidade desse tamanho? Então, no fundo, é ruim para o participante também, porque ele vai ter que pagar parte dessa conta. E o patrocinador, que não é inimigo, né, ele está lá, como o Walter falou, no limite, um patrocinador pode sair, trocar de gestão, ou até mais radical, como aconteceu, de tirar Você é presidente de uma fundação da Real Grandeza muito grande, enfim. Vocês já trocaram o indexador lá? Sim, trocamos recentemente. Lá nós fizemos um outro movimento também importante, porque nós trocamos o indexador e nós fechamos o plano para novos entrados, né? Porque iam entrar pessoas naquele plano e abrimos um plano, modalidade CD puro, que o indexador é IPCA. Então a gente estancou a sangria e que ocorreria agora com novas contratações e coloca uma estabilidade para o plano, para quem ficou ainda no plano CV, provavelmente pode haver uma migração, mas quem ficar ainda residual no plano, é uma garantia para o próprio participante, que a estabilidade econômica e financeira, que aliás o Walter citou bem, está na resolução do Conselho Nacional de Previdência Complementar. Você tem que ter um indexador que é nacional, um indexador que expresse aquela cesta de consumo do teu público, né? E também que seja compatível com manter o equilíbrio econômico financeiro do plano. Esse equilíbrio econômico financeiro do plano é a coisa mais importante, né, que você tem como garantia para o teu futuro, sendo participante do plano, e para o próprio patrocinador que custeia metade, ou algo assim. Só falando aqui para o público, talvez entender essa questão de você casar, né, ativo e passivo. Vamos pegar o exemplo do aluguel. Os aluguéis, durante muitos anos, por tradição até, eram indexados aí, os contratos tinham reajustes pelo IGPM, que é basicamente igual ao IGPDI, tá? Nós tivemos, só que os salários das pessoas, né, as rendas das pessoas, não crescem igual ao IGPM, ela normalmente cresce igual ao IPCA. Você vê
os acordos sindicais, aí os acordos de reajuste, as empresas dão reajuste, normalmente levando em conta, né, o IPCA. O que aconteceu agora em 2020 e 2021? Por causa dessa volatilidade, né, e essa dependência do IGP de preços internacionais, câmbio e matérias-primas, etc., o preço das matérias-primas explodiu, o IGP-DI explodiu e nós tivemos aumentos enormes de aluguel. O que está acontecendo? O IGPM está deixando de ser o indexador dos aluguéis. Né? Porque as pessoas falam para quem tem o imóvel, olha, eu não tive salário reajustado, por exemplo, em 2020 em 25%. Ou seja, entre 2020 e 2021, né, o IGP subiu mais de 40%, perto de 45%. Ninguém teve aumento de salário de 45%. Na verdade, só os pensionistas e os aposentados desses nossos planos tiveram reajuste entre 45% e 51% durante 20 e 21. Então, isso justifica uma resistência na mudança, porque aparentemente, pô, eu estou recebendo mais com esses indexadores. Sim. Mas o problema é o seguinte, você está recebendo mais nesse momento sob o risco de ter um problema futuro gravíssimo. Exato. Porque o ponto é o seguinte, pelo que vocês estão me explicando, o ponto é o seguinte, se tivesse ativos com IGP, sem problema, eu compro ativo com IGP e caso e está tudo bem. Se eu não tenho ativos com IGP, em momentos em que o IGP sobe muito, eu vou ter que tomar investimentos de maior risco para poder cobrir esse aumento do IGP. Sim. É isso? É isso, só que esses investimentos de maior risco nem sempre conseguem ter essa rentabilidade, que foi o que aconteceu em 2020 e 2021, né? E isso gerou um déficit muito grande nos nossos planos, né? Em função apenas da diferença entre IGP e IPCA, o déficit foi perto de 9 bilhões de reais nos nossos planos, né? Então, nós temos uma outra característica. Como nós temos um plano BD antigo, chamado BSPS, que é muito grande. BD, benefício definido. Benefício definido. O editor vai colocar aqui para gente o que é. Benefício definido, o que é o benefício definido? Você tem uma renda vitalícia, pela vida toda a mesma renda reajustada pelo índice do plano, né? Temos um plano BD menorzinho, pequeno, mais recente, né, também, e temos um plano CV, que é contribuição variável, que ele é CD ao longo da acumulação e pode virar uma renda vitalícia depois que a pessoa se aposenta. No caso desse plano BSPS antigo, por um acordo que foi feito na época da privatização das empresas de energia elétrica em São Paulo, 100% do déficit é coberto pelas patrocinadoras. Então, veja, em 2018 ninguém sabia que ia acontecer a pandemia, né, e que ia acontecer essa alta das matérias-primas e que ia ter essa explosão do IGP. Ninguém podia imaginar isso. E a gente estava querendo mudar já esse índice. Só que isso não aconteceu e a gente estava argumentando, olha, isso causa um risco lá de longo prazo para os planos, esse descasamento de indexadores entre passivo e ativo. Esse risco se materializou de uma forma muito clara e muito intensa em 2020 e 2021. E o fato do indexador não ter sido alterado gerou esse déficit. E qual foi a consequência disso? No curto prazo, é sempre o conflito entre o curto e o longo prazo. No curto prazo foi muito bom para quem recebeu essas pensões e aposentadorias com reajustes bastante expressivos, 45% a 50%. Né? Mas o que aconteceu na sequência? Duas patrocinadoras grandes nossas pediram retirada de patrocínio, ou seja, não quero mais o plano, entrego o que eu devo para vocês e vocês fazem o que quiserem com esse recurso. Principalmente para quem tem aposentadoria, para quem tem reservas, pequenas, isso é um problema sério, porque a pessoa, essa renda pode acabar ao longo da vida, né? E a pessoa não ter mais esse recurso lá no final da vida, principalmente para quem tem reservas pequenas. Então isso foi um trauma, é um trauma.
que talvez não tivesse acontecido se a gente tivesse mudado o indexador com Porque antecedência. o patrocinador, a empresa está fazendo a gestão financeira dela. Não Sim. fala assim, nesse ritmo, vai quebrar a empresa, né? Então, A dívida que ela tem com o plano acaba crescendo. acaba crescendo enormemente. Né? Como esse déficit ele é equacionado? Faz um contrato de dívida, né? A empresa faz um contrato de dívida com o plano, né? E vai pagando ao longo do tempo. Agora, esse foi um efeito estrutural, né? E nós estamos lidando agora com esses pedidos de retirada de patrocínio. Agora, tem também uma contradição. Ficam os aposentados e as pessoas que estão contribuindo quando a empresa retira o patrocínio? Então, eles recebem o recurso, eles recebem... Quem está aposentado também? Sim, claro. Então, o que acontece com a pessoa? A empresa fala, daqui para frente não quero mais o plano, eu vou retirar o patrocínio do plano. Aí é feito todo um cálculo atuarial de quanto é a reserva, né? Quanto seria a reserva para pagar todas essas aposentadorias ao longo do tempo. Esse cálculo atuarial é feito anualmente, né? E aí todos os investimentos que estão lá, né, para bancar essas aposentadorias, eles ficam disponibilizados para essas pessoas, para os participantes, né? E se existe um contrato de dívida, como no nosso caso aí, no caso da Enel, que é uma das patrocinadoras que pediu a retirada, esse contrato de dívida ele é pago à vista pela empresa. Então, o que a empresa está fazendo é estancando, digamos assim, um risco. Né? Isso é sério, porque coloca em risco, inclusive, a perpetuidade dessa aplicação. O que a gente fez foi, a gente ofereceu isso, aliás, está na lei que a gente tem que oferecer uma alternativa para os participantes, a gente está oferecendo, tem um plano instituído, plano CD, instituído pela própria Vivest, né? O Família Invest, que está sendo oferecido, vai ser oferecido caso essa retirada efetivamente ocorra, porque há processos judiciais, ações judiciais, etc. A Previc tem que autorizar, etc. Tem todo um processo para se chegar lá. Então a gente não sabe se e quando vai acontecer. Mas caso aconteça, né? Então essas pessoas podem pegar esses recursos e deixar lá na própria fundação, lá na Vivest. Mas também pode pegar o recurso, levar para um plano um fundo de pensão aberto, né, para um plano aberto, ou pode pegar esse dinheiro à vista também. Agora, só um detalhe, daquele plano lá, BSPS antigo, que eu falei, um BD maior que nós temos, 100% desse déficit é pago pela empresa. Agora, no plano BD menor e no plano CV, onde estão principalmente os ativos hoje das empresas, né, essa conta é dividida entre o patrocinador e os participantes. E essa conta está ficando pesada, né? Ou seja, a gente tem que, pela lei, nós somos obrigados a fazer um plano de equacionamento desse déficit. O que significa isso? Cobrar um valor adicional da empresa, da patrocinadora e dos participantes para cobrir, digamos assim, esse déficit ao longo do tempo, né? Então, essa conta está vindo. Agora, aí é uma contradição entre o individual e o coletivo. Para as pessoas que receberam esses reajustes, né, bastante expressivos, né, e que não tem que pagar, digamos assim, essa conta, porque a empresa está pagando, foi muito boa a situação, né? Mas o coletivo sofreu. Essas pessoas têm uma Foi parte muito boa a das pessoas, situação no curto prazo, né, Val? Foi muito boa a situação no curto prazo, né? No longo prazo tem o trauma da retirada do patrocínio, mas para aquelas pessoas que estão no BD e no CV, né, que tem aí grande parte, praticamente todos os ativos estão nesses planos, esses estão tendo que pagar a conta. E num país que não tem educação financeira, né, aliás, esse programa ajuda muito, né, e a gente também na Rio Grande do Sul faz, a Vivest, mas ainda assim, uma pessoa recebe uma quantia, né, já talvez no fim da vida, ou já caminhando para o fim da vida, o que ela vai fazer com aquela quantia? Né? Ele tinha, né, como no plano BD de vocês, que é mais drástico, ele já tinha certo aquela renda perpétua ali, depois a pensão para a família, e ela pega uma renda na mão. Porque foi retirado o patrocínio? E aí como é que vai ser? É um risco que as pessoas vão ter né? Você perde o caráter previdenciário, que é esse de garantir a renda
né, corrigida por indexador inflacionário até a sua morte, depois deixando pensão para os seus dependentes. E você perde esse caráter tendo o dinheiro na mão. O Walter lá, o pessoal está fazendo... Como foi a sua experiência, Sérgio, na Rio Grandeza, nessa migração, nessa troca de indexador? Não, logicamente há resistências, né? Porque, como o Walter falou, é óbvio que tem uma parcela que está ganhando a curto prazo, ou acha que está ganhando, até porque esse ano é o contrário, o IPCA vai dar maior que o IGP. E eu achei muito bom isso para mostrar que não é uma coisa conjuntural, não é um casuísmo. Por quê? Porque eu acho que também o fundamental é o IGP não é um índice de inflação para o trabalhador, para o aposentado. Ele não mede a cesta de consumo. Ele é um indexador financeiro. Então você já não pode ter esse indexador considerado como um direito adquirido. Eu tenho que te dar um indexador para a sua classe, se você é trabalhador, se você é... E como o Walter falou, os contratos mesmo, né, vários, por causa dessa volatilidade grande do IGP, estão mudando os contratos, como o caso dos aluguéis. No caso dos aluguéis, né? Então é importante, por exemplo, no caso dos aluguéis, que as pessoas tenham os seus contratos, que são reajustados, com índices semelhantes àquele da sua renda. Porque você usando essa sua comparação, quer dizer, o que acontece com o inquilino? O IGP, nos anos que o IGP dá acima do IPCA, a renda dele não é atualizada pelo IGP, é atualizada pelo IPCA. O que é que ele faz? Ele muda de apartamento. Ele fala para o inquilino um abraço e eu vou embora. Ou renegocia. Renegocia. Então, que é o que tá acontecendo. E aí, nesse momento, o proprietário vai falar, olha só, não me interessa, então vamos renegociar, vamos fazer um novo contrato, que é um movimento, e esse é um caso real, é o movimento que está acontecendo no mercado de aluguéis. Exatamente. Está acabando o IGP como indexador de aluguéis. Bem, então o resumo da nossa ópera é o seguinte: neste momento, há um movimento no mercado de previdência, dos planos de previdência mudando o indexador. E isso é extremamente relevante para a sua garantia no futuro. Por quê? Esses planos são indexados ao IGP e não existe mais no mercado títulos do governo que o gestor possa comprar para fazer frente a esse compromisso futuro, indexados ao IGP. Se você entrar lá no site do Tesouro, você não vai ver nenhum título indexado ao IGP, mas com oferta que você possa comprar. Não tem, é tudo ao IPCA, é indexado ao IPCA. Os títulos que são indexados à inflação, como o IPCA+, é IPCA+. Então, o resumo da ópera é esse. Fique esperto, porque aquilo que pode parecer um bom negócio no curto prazo, vira uma armadilha no futuro. Você pode estar, como diz no mercado, vendido à descoberta, né? Exatamente. É um risco que você assume lá para o futuro. O risco que, na verdade, os participantes, talvez sem saber, correm, né? Ou assumiram lá no passado em não aceitar a mudança do indexador, foi ter a retirada de patrocínio que nós estamos vendo hoje, que efetivamente é traumática. Ou assumir mais risco para tentar alcançar aquele outro número e acabar tendo um déficit muito Agora, é grande. interessante que nós estamos tentando fazer essa mudança agora. Já teve essa explosão do IGP, já houve o ganho, etc. Mesmo agora, muita gente não quer trocar. E é interessante, o Sérgio estava dizendo aqui, este ano, muito provavelmente o IGP vai ficar bem abaixo do IPCA. E sabe-se lá, se daqui para frente, o que vai acontecer, se não vai ficar até para o negativo, né? Ele caia para o campo negativo. Como já aconteceu no IGP várias vezes. 3 ou 4 anos atrás estava negativo. 4 anos atrás estava negativo. Então é isso. Não querer mudar agora é dobrar a aposta. Assumir um novo risco. Mas é isso que a gente está tentando alertar. Olha, o mais importante disso tudo é você se manter informado antes de tomar qualquer decisão. E aqui, você sabe, a gente traz quem entende para trazer informação para vocês. Muito obrigada pela companhia, se inscreva no canal, mande perguntas, porque eles vão voltar aqui e a gente responde as suas perguntas. Até a próxima. Gostou desse assunto? Olha, tem mais na playlist da Vivest. Vai lá, confere.